Fala felizardo, fala felizarda. Estamos aqui começando o nosso segundo Papo de Atleta de 2023 e dessa vez com o meu mestre, meu professor, meu amigo, Thiago Rabelo. Bem-vindo, Thiago. Obrigado aí por ter aceitado o convite para bater um papo com a gente, para contar um pouquinho da sua história aí, como é que chegou a ser esse cara que a gente gosta tanto. Você pode falar aí um pouquinho pro pessoal quem é o Thiago, da onde veio o Thiago? Prazer, para mim é uma honra estar aqui, né, com o Luiz, que é meu aluno. Eu sou o Thiago Rabelo, comecei no judô com 3, 4 anos de idade no Rio de Janeiro. Com 16 eu migrei para o jiu-jitsu, já com o Júlio César, antiga Gama Filho, né, hoje já é FTeam. E com 30 anos eu peguei minha faixa preta e sempre tive o sonho desde que comecei de dar aula, né? Aí com 30 anos eu projeto na igreja, comecei a dar aula, na faixa marrom ainda, e dali segui até hoje dando aula. Tá certo. Então, mestrão, beleza, a gente sabe que ninguém começa no esporte adulto, né? Ninguém já nasceu ali e fica, normalmente a gente migra de um esporte para o outro. Teve isso com o senhor também? Você começou em outro esporte para depois chegar no judô e no jiu-jitsu? Como é que foi? Como é que era o Rabelo na infância lá? Desde que eu me entendo por gente, eu lutava judô. Né? Com 3, como eu disse, 3, 4 anos eu comecei no judô. Mas como todo garoto, gosta de uma bola, futebol. Então joguei futebol até os 16, 17 anos. Depois parei com futebol, cheguei a disputar campeonato carioca, né, na categoria de base, mas nunca deixei de lutar judô. Né? Aí com 16 anos eu realmente migrei para o jiu-jitsu através do meu tio, pastor José Branquinho, que hoje não está mais conosco, né, mas foi quem me encaminhou para o jiu-jitsu. Beleza, só para ficar uma vírgula aí, qual time que você jogou lá? Joguei no Internacional de Jacarepaguá. Isso é natural do Rio? Sou natural do Rio. Beleza, veio para cá com quantos anos? Vim pra cá vim pra cá com 20 anos. Na época era fuzileiro naval, aí saí do quartel do Rio, vim pra cá pra São Pedro da Aldeia, ali naquela área, e fiquei um tempo aqui. Não, beleza, aí você chegou nessa época, você já tinha conhecido o jiu-jitsu, né? 20 anos já tinha conhecido jiu-jitsu. E aí, qual academia aqui que o senhor entrou? Quem começou? Aqui eu fiquei uns 4 anos só visitando, ia pro Rio, né, dava uns treininhos também. Mas depois eu comecei a treinar com o Paulo Rambim, que hoje é Gracie Barra. Mas treinei uns 3 anos direto com ele. Mas qual faixa? Finalzinho da azul, começo da roxa, finalzinho da azul, roxa, e peguei a marrom com ele. Peguei a marrom, eu tive que voltar pro Rio. Aí fiquei mais uns 8 anos no Rio, para depois voltar para cá de novo. E a preta, quem é marrom na tua cintura? A preta, graças a Deus, foi num campeonato, quem me deu foi o meu mestre Serginho Miranda, através do meu primeiro professor, que foi o Júlio César. Né, em um campeonato internacional de Master, eu consegui, pela graça de Deus lá, misericórdia dele, fui campeão e eles amarraram minha faixa no pódio, que era um sonho que eu sempre tive, de ganhar alguma faixa no pódio. Graças a Deus foi a preta. Eu acho que todo atleta tem isso, né? Todo mundo que faz o jiu-jitsu sonha de acabar o campeonato e ter ela amarrada ali. Acho que isso é bacana. E no jiu-jitsu, mestre, tua trajetória dentro do jiu-jitsu, você sempre foi competidor? Nunca teve esse intuito de ser competidor? Como é que é? Sempre fui competidor, não gosto de perder nem para o erro. Sempre, sou competitivo ao extremo, gosto. Hoje, por causa de lesões, né, um monte de coisa, eu estou mais devagar. Mas pelo menos uns 3 campeonatos no ano eu tento lutar ainda. Tá certo. Lembro de uma história que o senhor contou uma vez para mim,
não sei exatamente como aconteceu. Eu sei que o senhor trabalhava na guarda, né? E já treinava jiu-jitsu e teve um convite sem ser convite que você teve. Você pode contar isso aí pra gente? Quando eu vim para Rio das Ostras, eu fiz um concurso para a prefeitura, para a guarda municipal. Aí eu conduzia o micro-ônibus da guarda, né? E eles emprestaram o micro-ônibus da guarda para um campeonato de jiu-jitsu. Aí eu me ofereci para poder levar, porque era a minha área, né? Eu gosto, queria ver, mas não sei o que deu na minha cabeça que eu peguei meu kimono velhinho lá, botei na mochila e botei no ônibus. E fui. Aí conversando com o professor Vidal, né? Hoje faixa preta. Aí o Vidal perguntou, e aí, tu luta jiu-jitsu, gosta, que não sei o que? Eu falei, pô, eu luto. Aí ele, pô, vai lá visitar a equipe, que era do Rambinho, né? Uhum. Eu falei, não, eu vou sim, mas, pô, esse campeonato aí, será que eu consigo lutar? Aí ele, pô, é meu irmão que organiza, vou falar com ele, aí ver se tu consegue lutar lá. Aí eu lutei e fui campeão. Entrou de intruso no campeonato e ainda levou o título. Ainda ganhei o campeonato. E nessa época você estava sem equipe, né? Nessa época eu tava sem equipe, porque não tinha como eu treinar no Rio, na Gama Filho. Muito distante, né? E não, nessa época ainda não tinha as filiais que hoje a GF Team não tinha na região. Aí eu fui procurar o Rambinho, já tinha treinado com o Rambinho uma vez, quando ele treinava com o Renato Ferro. Já conhecia, gostei e fiquei treinando com ele lá. Então, beleza. Agora vou voltar um pouquinho só, porque os esportes eles se misturaram, né? Você teve o início no judô, Isso. futebol, jiu-jitsu, mas eles acabaram em determinados momentos andando juntos, né? E por que o judô? Até onde você foi no judô? O judô, direto, treinei até a faixa amarela, né, que foi a minha infância, e depois eu fui pro futebol, aí com 16 anos que eu fui pro jiu-jitsu. Mas aí durante esse tempo de judô, eu fazia judô e futebol. Depois eu comecei a fazer jiu-jitsu e futebol. Aí depois eu fazia judô, que aí eu voltei pro judô, com 16 anos também voltei. Aí fiquei no judô, jiu-jitsu e futebol. O meu tempo era todo esporte e estudo, porque eu não deixei de estudar. É bom ficar isso aí, né? O registro, né, galera? O esporte é bacana, bom. Ele só fez esporte e não estudou. Não estudei. Não tem como, passou em concurso público e tudo, então não é uma pessoa qualquer que vai passar no concurso público, né? Não, eu perguntei isso porque, assim, algumas pessoas falam do seu judô, né? Algumas pessoas falam bem do seu judô. Então, você chegou a ter a faixa? Cheguei até a marrom. A marrom, né? E por que não pegou a preta? A preta no judô é um pouquinho mais complicado, porque pela federação você tem que ir pro Rio, tu tem que fazer módulos, tem que ter os sábados disponíveis para isso, e hoje não é a minha prioridade. Aí eu deixei um pouquinho de lado, mas até hoje quando eu vejo um campeonatozinho de judô, eu... Fica à vontade de entrar, né? Dá uma saudade. Ó, pros amigos que treinam com a gente, ó, gente, eu tô entrevistando o mestrão aqui, é com o maior respeito, então eu falo você, mas é trabalho, tá? Então pega a leve, o dia que eu for treinar, valeu? Pra não ter problema. Não, tem que deixar claro, né, mestrão? Porque a gente tá aqui num papo diferente, né? É diferente. É informal, é formal. Né? Lá no tatame é outro papo, né? É diferente. Então, mestrão, eu sempre admirei o senhor, admiro muito, não à toa convidei o senhor para estar aqui conversando comigo. E conhecia um pouquinho da tua trajetória, né? Sabia que você tinha essa passagem pelo judô, sabia que futebol, né? O pessoal fala até hoje do futebol, do senhor. E no jiu-jitsu, o senhor é o seu, vamos botar assim, o seu forte. Hoje é o carro-chefe. É o seu carro-chefe. E aí, como é que começou a trajetória de porrada, de bater e de apanhar? Qual foi o primeiro campeonato que você entrou lá? Primeiro campeonato de jiu-jitsu foi na faixa branca. Eu acho que foi em Caxias, se eu não me engano.
Aí naquela época tinha aqueles gatos, né, que o pessoal não era branca e lutava de faixa branca. Se eu não me engano, o garoto que eu lutei, ele era de azul para roxa já, que eu lutei na final. Né? Consequentemente, ele me apagou, né? Mas eu tinha ganho outras 3 lutas antes de fazer a final. O engraçado dessa época, que eu não esqueço, foi porque foi na época que o Mike Tyson estava voltando da prisão, aí ia fazer a luta de boxe, aí pô, a gente esperava a madrugada, né, pra ficar vendo. Eu sei que eu fiquei ali a madrugada esperando pra ver a luta, que ele acabava com 10 segundos a luta, né, só que já era madrugada e eu ia lutar no outro dia. Aí quando o cara me apagou, eu lembro que eu tava sonhando com a luta ainda, pensando assim, pô, tem que dormir que eu vou lutar amanhã. Eu já tava dormindo e nem sabia. Não, mas é maneiro, porque assim, seus alunos, né, eu, por exemplo, às vezes a gente fica naquela expectativa, né, pô, principalmente o cara tá começando, né, a faixa preta é muito distante, o faixa preta já começou campeão, já começou ganhando tudo, e não é bem assim. Tem uma trajetória bem longa e bem árdua, né? Para poder chegar. Eu acho que as faixas mais fáceis são branca, azul, roxa, em termos de competição. Né? Porque quando tu chega na preta, hoje eu tenho 13 anos de faixa preta. Às vezes eu vou lutar com um cara que ele já tem 20 anos de faixa preta. Às vezes chega um preta para lutar comigo, que ele não tem nem o primeiro ano e eu já tenho 13. Então tem uma certa diferença, ainda mais aqueles caras que competem sempre, né? Estão sempre competindo. Então para mim, em termos de competição, o preta, master, me desculpa os adultos, mas eu acho que o preta master é mais difícil. É duro demais. Não estou me comparando a um adulto que eu já não tenho essa disposição toda, né? Mas em termos de técnica, eu acho que o preta master é mais difícil. Eu achei muito mais difícil do que as outras. Então assim, o senhor é a minha referência do jiu-jitsu. Isso aí eu não nego pra ninguém, todo mundo que pergunta eu falo, minha referência é o senhor. E quem foi a sua referência pro jiu-jitsu? A minha referência, como eu falei no começo, foi o meu tio, Josué, pastor José Branquinho. Ele que me levou pro jiu-jitsu, eu fazia judô na época, mas ele tentava me arrastar pro jiu-jitsu. Aí depois que eu conheci o Júlio César, que foi meu professor mesmo, aí me apaixonei pelo jiu-jitsu e fiquei no jiu-jitsu direto. Desculpa a minha ignorância, o Júlio César é o líder da GF Team? É o líder da GF Team. Tá. Então assim, é pouca referência, né? Eu sou cria do líder. É pouca referência. Então, mestrão, o caminho do senhor então uma mão só para tentar amarrar isso aqui. Com 3 anos de idade, o senhor entrou no judô, né? E aí foi galgando até os 16, né? E nesse meio tempo entrou o futebol na história. E só aos 16 o senhor começou no jiu-jitsu, né? Primeira competição lá em Caxias, de branca, e tá sonhando com o Mike Tyson. Entendeu? Tinha sonho, não tinha nada melhor para sonhar. Então, é por isso que eu acho importante o nosso trabalho, né? E o Papo de Atleta é bom por isso, porque não é para desmotivar ninguém, pelo contrário, é para incentivar. Então, faixa branca que entra agora e é finalizado e acontece determinadas situações, tem que olhar e ver que o faixa preta já passou por isso. Foi o que eu falei, eu sou extremamente competitivo. Se eu lutar contigo e perder, pode ter certeza que eu vou treinar para na outra competição eu quero lutar com você, porque eu quero te vencer, entendeu? Então eu tô sempre me testando. E isso eu faço até com meus alunos. De vez em quando a gente brinca, né? Tá lá, tu vê, a gente brinca, faz aposta e para mim é uma honra meus alunos estarem me batendo. Começou na branca comigo, batia direto, foi galgando e hoje já estão me batendo. Então, mostra que aprendeu, que evoluiu. Né? Tá certo. Então, assim, já que você falou disso, dos seus alunos, eu acho que quando a gente fala de professor, a gente não tem como falar de professor sem falar de aluno. E eu também não conseguiria montar isso aqui sozinho. Tá? Então, eu pedi ajuda
alguns dos seus alunos para poder fazer esse papo com o senhor aqui. Então, pedir uma pausa aí para a galera, rapidinho, porque a gente vai ter o primeiro convidado aqui que vai participar, vai ajudar a gente nesse papo, beleza? Olá galera, meu nome é Rafael Rabelo, eu sou aluno do mestre Thiago, desde a minha faixa branca até o presente momento. O meu sobrenome não é coincidência, eu sou primo do Thiago e eu pude presenciar as etapas da vida dele nas artes marciais, desde o judô, que foi onde ele iniciou, até a entrada dele no jiu-jitsu, né? Sem esquecer a filosofia do judô, pelo qual ele preza até hoje também. Eu sou grato demais ao Thiago por ter me incentivado a entrar no jiu-jitsu, que é uma arte marcial que eu amo, eu vivo a filosofia do jiu-jitsu, e eu gostaria de te desejar, Thiago, tudo de melhor na sua vida, que você conquiste tudo que você almeja, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. E você é uma pessoa muito especial para mim. Eu te amo, primão. Não fez pergunta, mas contribuiu de uma forma... Pode chorar não, mestrão. Pode chorar não. Entendeu? Pode chorar não. Brincadeira da parte. É importante... Por que eu pedi ajuda aos meus amigos, né, de treino? Porque a gente é uma equipe, entendeu? Então, o senhor sempre fez isso. O senhor sempre tratou todo mundo como igual e como equipe. Então, não tem como eu falar com o senhor sem trazer a equipe para participar comigo. E aí a minha pergunta para o senhor, como é que é treinar um familiar, né? Um familiar desde a faixa branca e ter a honra de dar a faixa preta? Tem muita história, né? Meu primo, de sangue mesmo, a gente sempre saiu junto, sempre defendia, né? Dava trabalho? Dava trabalho pra caramba. Sou mais velho, né? Batia nele bastante, tanto nele, hoje meus primos e meus irmãos que treinam, que é o pastor Diego, o pastor Daniel, que são meus irmãos, o Sérgio Felipe, o Rafael, né? Tá todo mundo treinando. E para mim é gratificante, né? Estar graduando eles, estão chegando na preta, passando um pouquinho, vejo que aprenderam, né? O que eu queria passar. E se Deus quiser, agora vão vir meus sobrinhos, meus filhos, né? Enquanto Deus der força aí pra gente estar trabalhando, pra gente estar ensinando, porque não é só jiu-jitsu, né? Eu sempre falo, não tento ensinar só jiu-jitsu, tento forjar o caráter, né? Ensinar a ser homem de verdade, né? Homem de verdade que eu digo é responsável, família, respeitador, né? Que é isso que eu quero tanto para eles quanto para todos os meus alunos. Tá certo, eu fiquei feliz quando o Rafael mandou o vídeo, né? Ele sem jeito de falar, olha Luiz, mas falou ali do jeito dele, achei muito importante. Para ele eu vi que foi muito importante, e acredito que o professor também, né? Quase chorou aqui, mas faz parte. E eu vi a pergunta que eu ia fazer também o senhor que foi que abriu a porta da família para o jiu-jitsu? Não, quem abriu a porta foi o seu tio. Josué. Aí logo depois fui eu. Depois foi o senhor que... que meu tio não competia, né? E só chegou a faixa preta depois de mim ainda. Então ele te puxou pra dentro? Ele me puxou e eu passei. Porque são outras prioridades, sim, né? Sim. Casado, com filho, igreja para pastorear, então vai deixando um pouquinho de lado, vai tendo outras prioridades e eu consegui avançar. Aí depois de mim veio meu irmão Daniel Rabelo, faixa preta, o outro preta que veio o Rafael e hoje o Diego, meu irmão que está na marrom, e o Sérgio Felipe na roxa. E agora já tem um sobrinho, acho que eu não lembro se eu dei amarelo ou laranja para ele nessa última graduação. Filho do Daniel que também tá treinando. Brabo, né? E assim a gente vai continuando. Tem o Lucas também, que não é de sangue dele, mas ele tem que treinar o Lucas, né? Tem só 2 meses, mas assim que começar já vai botar o... Começar a andar já vai botar o pisar no timão. tatame. Já vai.
O primeiro presente dele de fora foi uma faixa marrom, que o Cascão deu pra ele. Mas é melhor jogar bola, né? Melhor jogar bola. Não apanha, né? Não apanha e Mais ou menos. tem mais retorno. Mais retorno, né, Gastão? Agora, eu fico sempre tentando ver algumas histórias. O senhor, quando eu te conheci, óbvio que eu não tinha esse preconceito, mas o senhor não tem estereótipo de lutador. Estereótipo de lutador de jiu-jitsu. Qual é o estereótipo? Aquele cara bombadão, com as orelhas couve-flor e tal. E, pô, eu fui convidado por um amigo, foi até o Danilo que me levou na equipe uma vez. Aí ficava me perturbando, vai pro jiu-jitsu, vamos pro jiu-jitsu. Eu ficava, não, vou, mas nunca ia. Aí um dia eu fui e falei, esse aqui que é o mestre. Aí eu olhei, não tinha um preconceito, porque eu treinei no Rio com um mestre também parecido com o senhor. Aí eu falei assim, bom, tudo bem. Só que aí você chega na academia, tinha um Marcinho. Você chegava lá, tem um Luizão. Os caras, aí... Era tudo forte. Já aconteceu uma situação do senhor, assim, de alguém, tipo, pô, esse cara aí não luta nada não, esse cara aí, essa história, já aconteceu? Eu tenho certeza que já aconteceu, mas nunca chegou direto. Falaram pra mim, não. Porque hoje é mais difícil, porque graças a Deus sou bem conhecido, sim, né? sim. Então o nome, né, chega primeiro, né? Sim. Então o pessoal já sabe para onde eu vou trabalhar, o pessoal já sabe que eu luto, já fica sabendo antes. Mesmo eu não preciso contar para ninguém que o pessoal já fica sabendo. Eu perguntei porque assim, tem um colega também lá do Rio, que é o Jefferson, um magrinho, mais magro que eu e tal, faixa preta, bom do jiu-jitsu, só que ele tem um monte de história, assim, né, que o pessoal olha e fala, esse aí é faixa preta de jiu-jitsu. Mentira, não dá, e os caras tentam arrumar confusão, ele fala direto que ele foge, porque do nada chega alguém querendo uma ideia com ele, porque... Isso só acontecia quando eu era mais novo, assim, na minha adolescência o pessoal ia testar. E na minha adolescência eu era bem brigão também por causa disso. Também morava num condomínio com 11 prédios, era criança e muita criança mesmo. E naquela época as crianças brigavam mesmo na rua, ficavam na rua o tempo todo, soltava pipa, tudo era motivo para brigar. Então, na minha infância eu briguei bastante. Tá certo. Agora eu vou tocar num assunto um pouquinho diferente, mestrão, que de um lado é delicado, de outro lado eu acho que é importante, tá? O senhor tem diabetes, correto? Tem diabetes. E como é que o senhor começou a lidar com isso dentro do jiu-jitsu? Quando eu descobri que eu estava diabético, eu descobri com 28 para 29 anos, né, de idade. Antes disso eu nunca senti nada. Então eu comecei a emagrecer. Realmente, nunca me interessei em ficar esse negócio de doença, ficar procurando, então eu não sabia o que era, né, até eu começar a emagrecer e procurar um médico, procurar um hospital, porque tinha perdido 12 quilos na época, eu estava com 70, fui para 58 quilos. Aí já não conseguia levantar sozinho da cama e falei, pô, tô morrendo, né? Então procurei um hospital, fui pro Rio, lá eu descobri que estava diabético, fiquei uma semana internado até poder controlar a glicose, essas coisas. E depois comecei a lutar. E por incrível que pareça, foi o período que eu mais ganhei título no jiu-jitsu. Lutando de pluma na época, que é até 64 quilos, então eu ainda estava com dificuldade de ganhar peso, mas me sentia bem para lutar, né? E comecei a lutar. Na época eu lutei aqui em Arena Búzios, depois disputei estadual, disputei brasileiro e fui ganhando tudo. E o que isso me mostrou foi que nunca foi pela minha força, entendeu? Porque naquela época eu não tinha força para fazer nada. Mas era Deus na minha vida e me mostrando que
era a minha dependência dele mesmo e que as coisas iam acontecendo. Então, tudo que eu sonhei para minha vida no jiu-jitsu aconteceu nesse meu período de fraqueza, entendeu? Até a faixa marrom, que é onde eu ainda estava engordando, controlando, né? Tendo essa adaptação, né? Conhecida, né? Conhecendo a doença e saber, tentando me regrar, fazer as coisas direitinho para ter uma vida mais saudável, né? Entendi. Porque assim, as pessoas não sabem o que é a doença, né? Não sabem o que pode causar, o que não pode. E as suas limitações até para se alimentar, né? Que a gente tentou ver alguma coisa pra gente se alimentar, tinha que ter como eu falei, cuidado. Hoje eu tenho a dificuldade porque a diabetes ela vai atacando várias funções, né? Vários órgãos, e hoje eu perdi um pouco da visão, do olho direito, né? Tenho dificuldade para me recuperar de alguma lesão, de alguma entorse, então eu sinto dores, aí já dá uns problemas de artrose e uma série de coisas que a gente vai tentando controlar para tentar levar uma vida mais saudável, né? Beleza, já que a gente falou disso, tem outro parceiro aí que também mandou uma situação ali que é dentro desse assunto. Sem choro, mas ele mandou uma pergunta. Abre aí, por favor. Ele é meu xará. Fala, mestrão, boa noite, tudo bem? Aqui é o Luiz, sou aluno, né? Te trouxe aqui no Cantinho do Samurai, onde eu guardo minhas coisas de jiu-jitsu, né? Algumas medalhazinhas aqui que a gente conquistou ao longo da trajetória aí. Faixa preta vai vir para cá daqui a uns anos, quando eu tiver um grau. Aí a gente vai compor aí o Cantinho do Samurai, tá? Não sei se você lembra, minha primeira competição com você foi a Taça Rio. Disputamos lá no Rio de Janeiro, minha primeira competição. E para mim foi uma novidade, né? Porque eu não sabia a metodologia que você aplicava para poder fazer o coach. E chegando lá, você só fazia gestos. Mas, ficando em primeiro lugar, foi tudo bom. Uma pergunta que eu quero te fazer, mesmo com as suas limitações de saúde, o que te motiva mais, né, no jiu-jitsu aí para continuar prosseguindo na trajetória? Aí, o que te motiva mais, mestrão? Pra continuar. O que me motiva a estar continuando é a minha paixão pelo esporte, mostrar para os meus alunos que é possível chegar, né? Mostrar o caminho, né? Que assim como a gente faz na igreja, né? Que a Bíblia fala que a gente deve ensinar os filhos, né? No caminho, né? Que deve andar, não é só apontar o caminho, né? Então eu continuo lutando aí para poder ser referência realmente para os meus alunos, entendeu? E como não posso deixar de falar do meu professor hoje, que é o Serginho Miranda, ele sempre diz que o exemplo arrasta, né? E o Serginho, ele é exemplo de professor, para mim é exemplo de competidor, né? Tá ganhando tudo aí. E ele me motiva a estar competindo e é o que eu quero passar para os meus alunos também. Continuar competindo para estar motivando eles a poder entrar no tatame lá. Tá certo. Então, assim, como seu aluno, aí agora eu saio da posição de entrevistador para ser aluno, digo que o senhor consegue. O senhor consegue motivar, o senhor consegue dar o caminho. Eu estava para falar isso há um tempo já, que eu conheço o senhor desde 2019. Né? São 4 anos. Eu não tenho essa estrada que muitos pegaram na preta com o senhor até, mas são 4 anos de convivência. Para muitos que não sabem, eu tenho no chão um amigo gigante, você sabe disso. Entendeu? Meu filho, poucos conheceram meu filho, e o senhor foi lá na minha casa assim que ele nasceu. Então. E uma coisa que eu falo, que eu tenho para mim, falo isso com a minha esposa, eu quero aprender com o senhor a forma, sabe? É a forma. Por que eu digo que é a forma? Eu nunca vi o senhor, nem na briga, nem no esporro, diminuir ninguém. E eu acho isso muito difícil,
porque às vezes a gente erra o peso da mão. A gente acaba ali, eu lembro do último esporro que o senhor deu, que eu fiquei assim, isso é um esporro? Isso é um esporro, porque aquilo pra mim foi mais uma ideia, né? Foi uma motivação, sabe? Eu fiquei, eu sabia que o senhor estava realmente ali chateado, porque era uma situação que precisava ser chamada a atenção, só que eu não carreguei aquilo como um esporro, como uma briga, e sim como, vem comigo, né? Vem comigo. Então eu acho isso que o senhor tem uma habilidade absurda de dar o esporro correto, né? E eu tenho que aprender essa forma. Eu tento chamar para perto, né? Mostrar que do jeito que tá não tá legal, que a gente pode melhorar. Quando eu digo a gente, sou eu, os alunos, que todo mundo pode melhorar. E eu nunca gostei desse negócio de dar uma bronca, de humilhar, né? de bater pesado, excluir aluno. Nunca vai me ver excluindo aluno nenhum, entendeu? Às vezes, quando o cara não se adapta, ele sai por conta própria. Mas eu sempre tento trazer para perto, né? Porque eu não quero ser só professor, eu quero ser o amigo também, aquele cara que você pode confiar, né? Ter aquela liberdade, a confiança de vir falar comigo e não falar só de jiu-jitsu, né? Para a gente buscar alguma coisa, buscar junto, né? Uma solução para o problema. Tá certo, mestrão. E aí agora a gente caminhou e chegou, né? Aluno que me vem é Christian Fight. Como é que surgiu o projeto Christian Fight? O projeto Christian Fight surgiu da minha vontade de dar aula de jiu-jitsu e da minha vontade de, através do jiu-jitsu, de alguma forma, eu poder falar daquilo que eu acredito, né? Do evangelho, né? Então eu comecei a dar aula na igreja. No Rio, mas de uma forma que eu não tento introduzir a palavra de Deus goela abaixo na vida de ninguém, né? Então, aos pouquinhos ali a gente vai falando, como você falou, eu tento ser o mais correto possível, né? Eu vigio o tempo todo, sou falho, mas tento ter uma vida mais regrada, porque eu tenho que ser exemplo, né? Como é que eu vou pregar, falar de uma coisa que eu não vivo, né? Então eu tento, de todas as formas, ter uma vida regrada, poder ser exemplo, para através da minha vida vocês conhecerem Cristo, né? Então o projeto surgiu dessa vontade Quanto de poder tempo já pregar tem? o evangelho através do esporte. Desde 2009, se eu não me engano. 2009. Então, uns 14 anos. 14 anos de projeto. Uns 14 anos de projeto. 14 anos tirando gente da rua, 14 anos tirando gente do caminho errado, 14 anos sendo exemplo para... Trazendo famílias aí para Cristo, né? Porque eu conquisto o aluno, mas aí através do aluno vem o pai, vem a mãe, ou vem a esposa, vem os filhos, né? E esse é o meu projeto. E lá você tem um cara que é teu braço direito, né? Tem? Então calma aí. Esse cara falou também ali. Esse cara falou alguma coisa ali. Esse é bravo. Esse é bravo? Então calma aí que esse cara não tem como ficar sem falar, né? Esse cara, ele é bravo não só com o senhor, é com todo mundo. Esse cara aqui merece muito. Não que os outros não merecem. Fala galera, me chamo Douglas, aluno do Thiago Rabelo, e estamos aqui fazer esse videozinho para homenagear esse carequinha, que pra mim, falar dele é mais que mil. Pra mim, sem palavras, a pessoa que ele é, como homem, como profissional, como amigo, como professor, como irmão. E pra mim, ele é o irmão, não só no tatame, mas como fora no tatame também. Mestrão, quero que você saiba que graças a você, graças a tudo aquilo que a gente vem conversando, esses quase, eu acho que uns 8 anos mais, se eu não me engano, mas você me ensinou muita coisa. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, que você sempre continue sendo essa pessoa que você é, humilde, sábia
e amigo. Sou grato mesmo pela sua vida e muito obrigado por existir você na minha vida. Ossá, tamo junto, mestrão. Dá pra falar alguma coisa desse cara aí? Isso aí, como tu falou, é meu braço direito, né? Tá. Precisar dele, se eu ligar pra ele aqui agora, ele vem voar. Em tudo, não só jiu-jitsu, mas em casa, já faz parte da família, já ama a família dele, o filho dele. Não tem, família é família, não tem o que falar, não. Tá certo, mestrão. Porque, assim, eu vejo muito no Douglas o resultado do seu trabalho. Vejo muito nele isso. Porque eu vi o Douglas de faixa azul. Hoje o Douglas é um faixa preta e respeitado, sabe? E isso é muito bacana, porque eu vi ele galgar tudo aquilo. O Douglas é um desses caras que eu falei. O Douglas, ele levou o filho dele, né, o Jonas, ele só ia para acompanhar o filho, porque o Douglas sofreu acidente de moto, então todo quebrado, né? Então ele achava que não era capaz de lutar, que ia sentir dor, que não dava para ele. Aí a gente vai conversando, vai incentivando, ele resolveu botar o kimono e dali foi direto. Hoje confia as crianças com ele que dá aula para os kids, hoje é faixa preta, né? Já tem vontade de competir, já botou a cara aí umas 3 vezes aí, para quem achava que não ia treinar jiu-jitsu, não era a praia dele, hoje já é preta e quer competir, né? Se der mole, perde o pé. E quer me bater, né? Bom, mestre, você tem um monte de frutos, né? Assim, eu vejo isso como os frutos. Você tem o Rafael falou, né? O Luizão falou, o Douglas falou, e faixa preta não falta com a sua marca. E eu não vejo nenhum faixa preta formado pelo senhor que desandou, sabe? E isso eu acho muito importante, porque infelizmente a gente vê alguns caras que pegam a faixa preta e não entendem o que é a faixa preta. E aí a minha pergunta para ti, o que é ser faixa preta? Eu acho que quando coloca uma preta na cintura, você vira referência, né? Então, para mim, o faixa preta é aquele branca que o pessoal fala, né? O branca que não desistiu, né? Perseverou, continuou e chegou à faixa preta. Então é um cara que ele tem que transmitir conhecimento, saber do que está falando, mas ele não é só dentro do tatame. O cara tem que ser faixa preta fora do tatame também, porque ele virou referência. Onde você andar, o pessoal sabe que você é uma faixa preta e tu tem que ser exemplo. Tu tem que manter a calma, né? Então, para mim, um preta é isso. Entendi. Tem peso, hein, galera? Tem peso, hein, faixa preta, porque eu enxergo dessa forma também. Eu acho que o faixa preta ele tem que ser o exemplo dentro e fora do tatame, né? E infelizmente a gente vê, né, que não é a realidade total, mas também não é uma maioria. Graças a Deus a maioria tem um caminho, tenta ter um caminho correto. Todo mundo é falho, que nem o senhor mesmo falou. Eu sou falho, o senhor é falho, Peri é falho, Peri é vascaíno. Então esquece, falho demais. Um dia ele se arrepende. Um dia se arrepende. Vou levar ele para ver se melhora esse menino aí, ó. Entendeu, Mestrão? Então, infelizmente tem alguns casos, né, que a gente sabe que não representam a faixa preta, mas graças a Deus na sua maioria não é assim, as pessoas estão respeitando. E eu estou batendo tanto nisso na faixa preta porque eu não gosto quando alguém trata o jiu-jitsu como baderneiro. Eu ainda escuto falar em jiu-jitsu de forma como baderna, sabe? Mas é uma galera de antigamente, né, que brigava na rua, essas coisas. Eu conheci gente que fazia jiu-jitsu para poder brigar em baile, né, mas hoje mudou muito. Hoje o esporte está crescendo, né, como um todo. A gente tem campeonato fora do país, em vários países, né? O jiu-jitsu está se profissionalizando, né? Está engatinhando ainda, mas
graças a Deus a gente já não escuta muito essas coisas de que o jiu-jiteiro tá brigando na rua. Mas o pessoal ainda tem medo. Né? Fala que luta jiu-jitsu já fica, Já dá um pé para trás. fica com o pé atrás. Aí você citou aí, né, que o jiu-jitsu cresceu, o mundo todo pratica jiu-jitsu, né? Quem gosta de MMA vê isso nítido, né? Você não tem um lutador de MMA que não pratique jiu-jitsu. Tem que fazer. O cara, não tô falando mal do judô, pelo amor de Deus, isso ainda é. Mas você vê um cara que não faz judô lutar no UFC, mas você não vê um que não faça jiu-jitsu. O cara que eu mais gostava de ver era o John Jones, né? Americano, monstro, ele, cotovelada absurda. Ele começou a tomar prejuízo e entrou pro jiu-jitsu. Hoje o MMA, o cara tem que saber chão e tem que saber alto, né? Uhum. Então o pessoal, o jiu-jitsu começou por causa dos Gracie, né? O Royce Mochou apresentou para o mundo inteiro o jiu-jitsu. Sim. O Royce, o Rickson, né? Mas no UFC quem apresentou foi o Royce. Uhum. Então através dele ali um monte de gente começou a fazer jiu-jitsu. Né? E o senhor foi lá fora lutar também, não foi? Fui disputar um mundial lá fora. Quantas vezes ela foi lá fora? Lá fora eu lutei 3 vezes. Lutei um Internacional em San Diego, lutei o Mundial de Master e lutei o Grand Slam em Los Angeles. Tudo nos Estados Unidos? Tudo nos Estados Unidos. A última viagem que eu fiz foi para a Espanha, mas eu não consegui lutar. Por causa de logística, eu não consegui chegar a tempo, não deu para lutar. Então, o carequinha foi lá para fora bater nos outros. Apanhar um cadinho. Não, mas é bom porque a gente, além de tudo, além de ter essa referência de casa mesmo, do exemplo que o senhor é aqui, a gente tem esse exemplo indo lá fora para representar a gente, né? Representar o Brasil e representar a equipe toda, representar todo mundo que é Jeff Team, todo mundo que é Christian Fight. É um sonho, né, cara? Eu cheguei numa idade que não é questão de, não tem que provar nada pra ninguém. Mas agora eu tento fazer o que eu gosto. Eu tenho vontade de ir para Abu Dhabi, disputar um campeonato, então vou focar nisso aí para fazer uma viagem para Abu Dhabi e poder lutar, porque é só porque eu quero lutar lá, entendeu? Poder falar, poder ter história, né, para contar, né? Então hoje eu tento lutar o que eu gosto, né, o que eu gostaria de lutar. Para mim é realização pessoal. Claro que, como eu falei, eu sou competitivo. Chegar lá não é só para entrar no tatame e falar que eu lutei. Sim. Eu chego lá com a intenção de ganhar. Mas tem gente que está treinando mais que eu. Então, a gente não vai ganhar tudo. Né? Agora só uma pergunta. Você tem quantas equipes que o senhor comanda? Digamos assim, quantas academias o senhor é líder? Hoje eu tô com a Jeff Team região dos Lagos, né? Mas não fica só aqui na região. Tem em Campo Grande com o Daniel, tem o Afonso em Jacarepaguá, tem o Leonardo Machado no Jacarepaguá também. Em Juiz de Fora tem o Flávio Naval, o Flávio Raul e o Jean. Tem o Gaúcho, que está em Rio Grande do Sul, né? Tem o Ian, que está na Espanha. Aí para cá, hoje tem o Marcinho, o Tarcísio, o João e o Leonardo Fernandes. Acho que não esqueci de nada. Não, esqueci da Bel. Se eu não falar da Bel Oliveira, meu irmão. Dá problema, né? Dá problema. Tem a Bel lá de Nova Iguaçu. Tá certo. Teri, consegue desenrolar uma aguinha pra gente? Quer uma aguinha, mestre? Tem que ter a aguinha, né? Senão... Pô, mas ó, nessa brincadeira aí são o quê? 10 academias mais ou menos, né? Tem 10 equipes, todos formados pelo senhor. O Ian lá fora, né? O Ian tá na Espanha hoje. Puxando lá. Ian eu conheci, tive o prazer de conhecer também, monstro. Outro monstro. Não é à toa que é Ian Monstro. O nome da equipe lá é esse? Eu tive que abrir com o meu nome, por ele ainda não ter o segundo grau, né? Uhum. Tá com o primeiro grau na faixa. Aí eu abri com o meu nome, mas assim que
Assim que puder, eu vou colocar o nome dele na equipe. Tá certo, tá certo. E aí, pra quem não conhecia o Rabelo, ó, só uma palhinha. O cara fez judô desde criança, futebol, jiu-jitsu. O cara criou um projeto com 14 anos de duração. Já tem 14 14 anos de duração. Tem, né, como responsável mais ou menos 10 equipes aí, se eu não perdi a conta, foi mais ou menos isso. E é meu mestre, olha que honra. Olha que honra, pega isso. Aí eu fico cheio de fama, né? Cheio de mal. Peri tá nessa onda também, né, Peri? Peri falou que vai entrar pro jiu-jitsu agora. Ele falou que vai entrar pro jiu-jitsu e vai virar flamenguista. É. Melhor ele virar flamenguista primeiro, depois entrar pro jiu-jitsu. Uma porrada de cada vez. Uma porrada de cada vez, Peri. Então, mestrão, você falou de uns caras aí, né? Falou do Marcinho, que eu tive prazer também de treinar junto, né? O Léo, também tive prazer. Teve um cara que eu não tive o prazer de treinar junto, mas mandou ali uma palavrinha pro senhor também. Esse cara é de outro estado, né? Então a gente tem que dar a presença pro cara. Fala, mestrão, tudo bem, pessoal? Passando aqui para agradecer imensamente pela vida do meu mestre, do nosso amigo Thiago Rabelo, tá? Que depositou uma confiança em mim quando eu não tinha essa confiança e nem tinha coragem. E graças à confiança que ele depositou, hoje eu vivo do jiu-jitsu. Então, eternamente agradecido por tudo e imensamente orgulhoso de ser seu aluno, de ter você como meu mestre, tá? E além de tudo, parte da nossa família. Muito obrigado por tudo, mestrão. Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua vida. O que você pode falar desse aí também? Tem que falar. O cara lançou, tem que falar. Isso aí é o Flávio Naval, né? Lá de Juiz de Fora. Sempre que eu tô lá, eu falo que pra mim é minha casa. Tenho um imenso prazer de estar lá, de estar treinando, de estar ensinando, né? Vou pra lá, fico na casa dele. Sempre vou com a família toda, levo um monte de aluno para estar junto comigo e a gente é sempre bem recebido. Ele abre a porta da casa dele, a gente fica na casa, né? E foi o que ele falou, teve algumas situações que foi necessário que eu colocasse ele à frente lá de Juiz de Fora. Ele não era um professor na época, mas precisou ser, né? E ele comprou a ideia e começou a seguir lá, e hoje é referência em Juiz de Fora, todo mundo conhece, Flávio Naval, é referência na equipe também, a maioria já conhece ele. Meus alunos perturbam para a gente estar sempre lá, entendeu? Gostam de estar lá, né? E é um amigo que eu fiz no jiu-jitsu, não é só meu aluno, como eu falei antes, eu prefiro ter amigo do que aluno. Entendeu? Então, mas como é que rolou essa história? Você é do Rio, né? E abriu uma filial, né, no Juiz de Fora. O antigo professor dele, o Diego, ele tinha saído da equipe que ele era e estava passeando no Rio, no Barra Shopping. Aí ele encontrou um segurança do Barra Shopping, viu, com a orelha estourada, né, essas coisas, e começou a puxar assunto lá de jiu-jitsu e perguntou quem era o professor dele. O segurança falou de mim, né, e fez essa ponte. Ele falou, eu tô sem equipe, queria entrar para uma equipe que não sei o que, fez essa ponte. Eu conheci o Diego, cara fora de série também, né, a gente começou a caminhar junto, aí ele abriu a equipe lá em Juiz de Fora, eu fui lá visitar, dei um seminário e começamos a caminhar junto, né, só que acontece coisas na vida que o Diego ele teve que se afastar e eu tive que colocar o aluno dele na época, o Flávio, para poder assumir. E o Flávio acreditou no projeto, né? Teve medo, qualquer um teria
na situação dele, mas ele acreditou no projeto e eu acho que o Flávio hoje ele tá com mais de 200 alunos, contando a academia, né, a academia é debaixo da casa dele, né, é no térreo, e a escola, né, que ali na escola, que a esposa dele tem uma escola, educação infantil, e tem para mais de 200 alunos só na escola, né, fora a academia. Então, top. Então dá para entender um pouco, né, da fala dele, né? Que hoje ele vive de jiu-jitsu. Porque quando eu conheci ele trabalhava com táxi. Ele trabalhava com táxi e teve que largar o táxi para poder se dedicar ao jiu-jitsu. E, como ele falou, ele não se arrependeu. Que bom! Tá vendo, Peri? Vai entrar pro jiu-jitsu ou não vai? Tô lutando nada. O Peri tá Mas demais. é bom. Tá bom, Peri? Bom. Então tá bom. Já te falei, larga a bebida e vai pro jiu-jitsu. Trabalhei muito no colégio. Então, mestrão, mais uma história que eu acho que é bacana, né? Mostra assim, que o senhor tem uma visão, né? Não é aquela coisa de travar, né? O cara chegou, não, que não. Pelo contrário, isso deu foi oportunidade, né? Tanto para o Diego, né? Anteriormente, e apostou no Navarro. Então, acho que, assim, eu como seu aluno, sou seu fã, é até meio clichê ficar falando, mas sou seu fã, e quando eu vou conhecendo as histórias, a gente vai ficando ainda mais, sabe, dando mais ênfase a esse sentimento que eu já tenho. Que hoje, a experiência que a gente tem, tudo que eu já vivi no jiu-jitsu, não só no jiu-jitsu, fora do jiu-jitsu também, né? Então eu tento encaminhar, né, o pessoal para aquilo que eu gostaria para mim, né? Eu tento passar para os outros também, mostrar o caminho e às vezes quando a pessoa acredita, né, ouve o conselho, né, e acredita, dá certo, né? Tá certo. E assim eu tenho várias histórias. Não, mas é essas que a gente quer. Tem um aluno meu que na época ele ficou até chateado, o Helder, porque ele veio para mim, se não me engano, na azul, na roxa, e ele sempre ganhava faixa junto com um amigo. Né? Começaram juntos. Só que teve uma época que abriu um concurso para o bombeiro, para guarda-vida, que eu incentivei os dois a fazer, né, o concurso. E o Helder fez e passou. Então ele teve que fazer um recrutamento de 6 meses. Ele ficou 6 meses sem treinar e mais um tempinho. Aí o Gustavo pegou a faixa preta e ele não pegou. E ele ficou extremamente chateado por isso, né? Porque eles pegavam junto. Mas eu acho que na época ele não entendeu, né? Que hoje ele é um bombeiro militar, tem um emprego, né? Hoje constitui família através disso. Antigamente vivia de mesada, né? Então eu procurei, como eu falei, formar o homem, né? Formar a família. Então hoje eu creio que ele entende isso. E não demorou, ele pegou a preta dele, hoje ele tem a equipe dele também, no Rio, entendeu? E a bombeiro militar, né? Então mas é aquilo que o senhor falou, a visão que às vezes falta, eu falo muito isso assim, porque eu tenho, como o senhor falou, teve uma caminhada no futebol, eu uso muito o futebol como exemplo para quase tudo que eu faço. Por ser um esporte coletivo, eu acho que dá muita opção, né? Eu cobri um Rio das Ostras Soccer Cup agora, que aconteceu, e eu vi um jogador lá, garoto, sub-16, ele foi substituído, final do torneio, o time dele ganhou de 1-0, aí ele veio, eu do lado dele, que absurdo o treinador tirar a gente agora, ele mais um. 1-0, a gente ganhando de 1, se tivesse 2 tudo bem, mas 1-0 ele tirar a gente. Aí eu fiquei olhando e falei assim, cara, acha que sabe alguma coisa, nem nasceu ainda e acha que sabe alguma coisa. O time dele foi campeão, com 1-0. O treinador entendeu o que estava acontecendo, que poderia ser um risco. Sofreu um empate. Então ele fechou um pouco mais o time, deu pra ver. Eu entendi o treinador na hora. Por mais que eu não conhecesse o time, deu pra ver nitidamente o que ele fez. Só que o jogador, por ser novo, não entende. E aí aquela vontade de estar ali, né?
tá ali dentro, Sim. ninguém quer sair. Eu já joguei bola, ninguém quer sair. Não, é aquilo, mas foi o que você falou, a experiência, né, ela tem que ser fria, né? Você tem que passar ela de forma fria. Se for pensar com o coração, você acaba deixando a experiência de lado, né? Então, que nem você falou, a sua visão é porque você já tem experiência. Aí eu tô usando o caso do menino, por quê? Porque ele tá ali naquela euforia e tal, e é um garoto. Talvez se ele tivesse 30 e poucos anos, ele ia falar, fez certinho, o time tava correndo risco e tal, entendeu? Então, assim, eu admiro essa capacidade que o senhor tem, sabe? Essa e outras, mas essa ficou bem nítida quando o senhor tem 10 sedes distribuídas, né? Então, se você tem 10 sedes, você está ampliando o jiu-jitsu, você está fazendo com que ele, né, seja praticado com excelência por vários lugares, até fora do país, lá com o Ian, né, que também vai dar muito certo lá, e em breve não vai ter só uma academia, vai ter mais. E aí eu queria perguntar para o senhor se os seus planos já foi um dia de morar fora, abrir uma academia sua lá fora. Eu ainda tenho um plano de ir lá para fora, sim, mas em abrir uma academia, hoje não é muito a minha prioridade não. Mas é claro que se eu puder ir lá para fora e abrir uma academia, fazer o que eu gosto, né, e poder viver disso aí, claro que unir o útil ao agradável, né? Com certeza. Eu acho que é o sonho de qualquer um que gosta do jiu-jitsu, que gosta do esporte. Mas tenho vontade de ir lá para fora. Hoje, os países que eu penso em morar, eu penso em morar nos Estados Unidos. Mas, como eu falei antes, eu tenho vontade de ir para Abu Dhabi. Se eu também conseguisse ir para Abu Dhabi, ficar 2 anos lá e depois migrar. Porque é difícil você falar que quer morar em algum lugar que você nunca foi. Né? Tu não sabe como é que é a cultura, tu não sabe como as pessoas vivem, se você vai se adaptar. Tá, então depois do break nós voltamos aqui para falar com o mestrão Thiago Rabelo. E agora a gente está chegando na parte final, né, mestrão? Falar um pouquinho do finalzinho do nosso papo, né? E eu não falei dessa parte. Como é que é o Thiago Rabelo dentro de casa? Como é que é o Thiago Rabelo que apanha, né? Apanha dentro de casa. Mas o Thiago Rabelo, como é que é? É casado? Quantos filhos? Casado, tenho 2 filhos, né? Uma menina de 14 e um menino de 2. Tá dando um trabalhinho. Mas é gostoso, né? Sou cara caseiro. Tá certo, então. Mas lá tem gente que manda mais, não tem? A Bruna manda muito. Tá certo, aí. Pelo menos o mestrão não fez igual alguns amigos aí que ficam falando que quem manda é ele, né? O mestrão é do meu time, que admite logo. Só finge. Fala, na rua finge que não manda. Né? A gente sabe que quem manda... Não, lá em casa não funciona nem assim. Nem sabe, combinando. Não, combina dá uma moral. Às vezes ela dá uma escorregada, mas ela dá uma moral. Dá uma moral. Ela finge. Tá certo, mestrão. Agora deixa eu te perguntar também, voltando pro lado da luta, teve algum campeonato que te marcou muito? Você lutou, que você falou assim, caraca, que esse campeonato foi... O campeonato que me marcou foi o que eu ganhei a preta, né? Foi o Internacional de Master, foi em 2010, que eu ganhei a faixa preta no pódio. E pude relembrar, né, os velhos tempos que meu pai me levava no judô, para os campeonatos, e esse campeonato ele resolveu ir, estava na arquibancada lá e foi diferenciado. Mas ele não tinha costume de ir nos campeonatos? De jiu-jitsu não. Ele sempre me levou quando era criança nos campeonatos de judô. Aí depois que eu cresci, comecei nos campeonatos sozinho, mas aí ele teve vontade, né? Como eu falei, aquele ano eu estava ganhando alguns títulos e como era o internacional ele quis ir. E graças a Deus ele pôde me ver campeão, né? Foi uma coroação dupla, né? Para o senhor e para ele, né? De poder ver o filho, além de campeão, com faixa preta no pódio. Pô, sensacional.
Ah, mas tem uns amigos aqui que falando aqui, mandando as mensagens aqui, querendo ver o senhor chorar. Eu tô me controlando. Tá se controlando? Ele falou que hoje não vai chorar, já teve um início aí que a gente botou um vídeo, mas ele ficou firme, né? É durão, né, mano? Careca é brabo. E aí, mestrão, esse campeonato te marcou primeiro pela vitória, segundo pela preta, ou segundo pela vitória, primeiro pela preta, depende da hora. Eu acho que a vitória nem tanto. Acho que marcou mais foi por conta da faixa preta, né? Não pela preta em si, mas por ter ganho no pódio, que sempre foi um sonho. E depois já estava com 14 anos de jiu-jitsu, e depois de 14 anos de jiu-jitsu eu chegar a esse sonho. Mas foi a primeira faixa que você pegou no pódio? Foi a primeira faixa que eu peguei no pódio, primeira e última. Né? Tá certo, mas um dia ainda vou ganhar no pódio. Vou ganhar no pódio ainda. Esquece. Tá? Mas é isso, mestrão. Eu fiquei feliz de compartilhar essa história com o senhor, de conhecer um lado que eu não conhecia, né? Essa tua trajetória como atleta, eu sinceramente não conhecia. Conheço como professor, e como professor o senhor falou na última graduação, uma coisa que eu acho que é válido compartilhar, contar uma história que o senhor contou lá, de um atleta que a gente tem lá, né, de um companheiro de treino. Queria que o senhor falasse aí como é que foi para o senhor receber um atleta que tem algumas particularidades, né, diferentes de mim. Você pode contar um pouquinho aí quem é o atleta, o que eu estou falando? Tu tá falando do Miguel? Sim. Miguel. Então, o Miguel, como eu falei, eu dou aula numa igreja e meu objetivo maior é levar o evangelho através do esporte. O Miguel chegou lá e a pastora Fabrícia, ela veio falar comigo, tem um aluno aí que tem um garoto que ele quer virar seu aluno, quer treinar jiu-jitsu, só que ele tem autismo. Isso para mim não me assustou, porque eu já dei aula para criança com autismo e nunca me atrapalhou, porque como é que você trata uma criança com autismo? Cara, eu trato igual às outras crianças. Eu não trato ninguém diferente. Eu trato igual. Claro que a gente tem uma atenção maior, a gente vai entender se acontecer alguma coisa, né, de forma diferente, mas eu trato igual. Só que o problema é que falaram que ele tinha problema com barulho, e eu já tinha visto algumas vezes ele na igreja com fone grandão para não ouvir nada. E o maior problema é que ele tinha um problema aqui com toque, não podia tocar nele. Eu falei, como é que eu vou dar aula para alguém que não pode tocar, como é que ele vai treinar jiu-jitsu, né? Mas eu acho que uma das particularidades dele é que quando eles gostam de alguma coisa, eles focam naquilo ali, eles fazem bem. E não tive problema nenhum com ele, a respeito de barulho, toque, tanto que ele treina, ele parte para dentro, ele gosta de brigar mesmo, entendeu? Então, para mim é uma criança sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum, não vejo diferença nenhuma nele e as outras crianças. Certo. E se treinar mole com ele, o que ele fala? Se treinar mole com ele, ele declara. Treinei com ele, estava deixando ele chegar nas posições, aí ele chegava na posição, eu tentava sair, mas ele tem força, ele apertava e eu acabava batendo, eu já tinha batido umas 3, 4 vezes. Aí ele reclamou, mexe assim não, tá muito fácil. Aí, tá bom. Não, tem que pegar mais pesado. Eu falei, tu quer que eu pegue mais pesado? Eu quero que pegue mais pesado. Eu falei, tá bom, aí ripei ele pro alto. Eu não finalizo faixa branca, porque eu aprendi com o meu professor, né, com o Júlio César. Uma vez a gente conversando, ele falou que não finalizava branca. Eu finalizava, mas
tipo, deixava o garoto treinar, me finalizar, eu ia lá, devolvia. Então eu sempre fiz isso, mas quando ele falou pra mim que não finalizava, aí eu trouxe isso pra minha vida também. Eu falei, a partir de hoje eu não finalizo branco, mas não quer dizer que eu não bata, né? Ele pediu pra pegar mais pesado, então ele voou pra um lado pro outro, aí quando acabou ele, não, agora sim, agora eu tô satisfeito. Ele gosta de apanhar. O que eu posso falar dele é que o último treino que eu fui lá, né, ele tava, tive a oportunidade de treinar com ele e a gente às vezes não sabe se portar, né, e a gente precisa aprender a se portar de forma adequada, como o senhor falou, ele é uma criança como o outro, um adolescente, né, como o outro, e fui deixando ele fazer também as coisas, mas aí ele me apertou, né, mais 2 vezes, né. Aí na terceira eu apertei ele, aí, mas foi bacana e é bom ver que ele evoluiu muito, né? Porque eu fiquei um tempo sem ir. Quando eu fui ele era muito cru mesmo, muito, não tinha... Hoje eu já fui ele porque ele já não é mais branco. Hoje ele já tem uma noção e pegou rápido, né? Aprendeu muito rápido, como você falou, quando gosta, né? Se dedica e tudo. E fica mais uma lição, né? É a questão da inclusão dentro do esporte. É um esporte que aí eu acho até complicado, que nem o senhor falou. Não é complicado ele ser autista. Não é complicado isso. Não é complicado o barulho. Ele mesmo tem recursos que ele vai procurar para sanar isso. Agora, não tocar, realmente, quando o senhor falou isso na graduação, eu fiquei assim, pô, como assim? Falou que não pode tocar no cara. Jiu-jitsu é contato o tempo inteiro, não tem um momento sem contato. Já começa com contato. Já começa com contato. O único momento que tinha sem contato era quando o Cassiano jogava a gente pro alto, né? Que aí não tinha contato com nada. Era o único. Então, mestrão, de novo, eu tenho que ficar falando parabéns, parabéns, parabéns. Não é aquela música não, mas é quase, né? Porque aceitar o desafio. Aceitar o desafio e mostrar que ele faz parte da gente, da nossa equipe, que tá junto e estamos aqui para somar. E eu vou deixar um recado para ele, se ele estiver vendo, não vou dar mais mole, vou apertar, entendeu? E para a mãe dele também, que a gente aperta com muito amor. Entendeu? É isso, mestre. Agora vem uma parte que é uma parte que eu acho que eu gosto muito de perguntar. Eu sempre pergunto para todo mundo, todas as entrevistas eu fiz isso hoje. Qual a nota que o senhor dá para o Thiago Rabelo? Depois de todos esses anos da sua vida, depois de toda a sua trajetória, tanto como atleta, como ser humano, de modo geral, pai, marido, filho, qual a nota que você dá de 1 a 10? Cara, eu não gosto muito de falar de mim não, né? Já conhece, mas vou botar uma nota 6. Por que 6? Tá? É humilde, muito humilde, não. Não é porque a gente se conhece, né? Foi o que eu falei. Eu luto o tempo todo para me manter íntegro e para poder passar uma imagem boa. E eu sei que eu tenho muito que melhorar, né? Eu ainda não cheguei aonde eu gostaria de estar e aonde eu sei que eu devo estar, né? A minha referência, eu falei de várias referências aí, meu pai, meu irmão, meu tio, meus professores, mas a minha maior referência é Cristo, e para eu chegar na altura de Cristo, eu acho que falta muito, né? Para eu agir como ele agia, para ter a sabedoria, para ter a mansidão, principalmente mansidão, né? Então falta muito. Então, por isso essa nota aí, 6,5, tá bom? Tá bom? Então, é o que eu falo sempre também isso, né? Não tem certo ou errado nessa pergunta. Essa pergunta é um momento que eu acho que a pessoa tira, que muitas vezes não vai fazer isso a vida toda, mas é o momento que você vai parar e você vai olhar e falar assim, o que eu fiz até aqui, né? Então aí é uma autoanálise sua, não sou
terapeuta, nem nada disso, mas eu acho que é interessante de vez em quando a gente parar e, pô, em que degrau eu tô, né? Que eu falei, não é pensar o que eu fiz, mas eu gosto de pensar será que eu já fiz tudo aquilo que Deus queria que eu fizesse, que Ele preparou para minha vida? Será que eu poderia fazer mais? Será que eu poderia me doar mais? Entendeu? Então eu faço essa pergunta todos os dias e eu sei que falta ainda muita coisa. Eu sei que eu ainda posso dar muito mais, né? Então esse é o meu pensamento. Então tá bom. Tem uns caras que são quase que unanimidade nas suas áreas. Então eu vou falar o nome de um deles e o senhor diz o que você acha desse cara. Beleza? Vamos lá. Vitor Belfort. Vitor Belfort, tipo, eu nunca entrei muito a fundo na história dele com o jiu-jitsu, não. Né? Mas fui conhecer o Vitor mais através do MMA. E o que hoje que ele passa para mim é um cara de família que é uma esposa, que ama os filhos, pelo menos é a imagem que eu tenho dele. Né? Um cara guerreiro que busca aquilo que ele quer. Então essa é a imagem que eu tenho do Vitor. Demian Maia. Demian Maia é um monstro no jiu-jitsu, né, cara? E tu vê Tipo, eu acho que ele é o cara... É aquela figura do jiu-jiteiro que a gente tem, né? O cara calmo, fala pouco, fala manso, né? Pô, pra mim é um cara fora de série. Anderson Silva. Anderson Silva foi um fenômeno, né, no MMA. Todo mundo conheceu o Anderson através do MMA, das coisas que ele fazia, daquilo que ele tirava da cartola. O Anderson é lenda e é referência para muita gente, né? Lutava descontraído, igual o Ronaldinho Gaúcho jogando bola. É o Ronaldinho Gaúcho do MMA. Ronaldinho Gaúcho. Eu já falei. Isso é monstro. Isso aí nem se fala. Em termos de esporte, nem se fala. Adriano Imperador. Adriano Imperador, conheço um pouquinho da história, né? Ele do Flamengo, né? Cria do Flamengo. Monstro também no futebol, né? Mas, cara, eu prefiro me ater àquilo que o cara fez de bom. Tanto ele, quanto o Ronaldinho, quanto qualquer um. Eu falo muito pra minha filha assim, e eu já falei até pra minha esposa, né? Todos mais chegados, né? A gente casa. Se eu não tenho nada de bom pra falar da pessoa, eu prefiro ficar quieto. Eu prefiro me focar naquilo que ele fez de bom, né? E, pô, o Imperador, ele jogou muita bola, né? Jogou muita bola e se... Eu não sei o que levou ele a parar, não me aprofundei, mas eu acho que ele tinha futebol para estar jogando até hoje. Tanto ele quanto o Ronaldinho. Agora eu vou num cara que eu gosto muito. Mica Galvão. Esse garoto é fenômeno. Treina com o pai dele, né? Garoto humilde pra caramba, pelo menos tô vendo as entrevistas, né? Não é um garoto que eu tenho contato com ele. O contato que a gente tem, que se sente íntimo, é porque tá na mídia, né? Tu vê direto, eu acompanho, gosto de ver lutando, luta pra cima, luta pra frente o tempo todo, tenta finalizar, não fica preso em fazer ponto, tudo que ele faz é tentando finalizar. Gosto muito de ver o Mica lutando e humilde pra caramba também, né? Sabe honrar os caras que ele foi ídolo. Agora eu acho que é a mais difícil. Ele foi ídolo não, aquele foi fã, né? A mais difícil. Bruna Rabelo. Isso aí é fora de série, né? Minha companheira, minha amiga, me ajuda em tudo. Todo mundo, como todo casal, tem suas brigas, mas o amor está sempre acima de tudo e tudo que eu faço é por ela, é para ela, entendeu? É para os meus filhos. Tudo que eu faço na minha vida é pensando neles, né? Te amo.
Gente, é pra não apanhar em casa, já tá tarde, já tá tarde. Mestrão, então pra fechar eu não posso deixar de... que tem mais dois ali que mandaram um recadinho pro senhor, não tem como deixar passar, são dois caras casca grossa, até porque se eu deixar passar vão me amassar, não tem jeito, né? Vou pegar aqui, ó. Fala galera, aqui é o Lucas Francisco, atleta da GF Team, Christian Fight, Thiago Rabelo. Eu vim aqui agradecer ele, cara, por tudo que ele tem feito por mim, desde a branca até a preta. Confiou em mim, viu meu potencial e nunca desiste de mim. Como eu venho falando sempre, né? É sempre um exemplo para mim, exemplo de vida, não só dentro do tatame, como do lado de fora, para a vida toda. É um pai que o jiu-jitsu me deu, entendeu? Eu só tenho a agradecer a vida dele, agradecer a Deus pela vida dele, por ter botado ele nos meus caminhos e tá me ensinando a cada dia, me passando os ensinamentos, me botando para puxar treino, acreditando em mim. Vai lá, você consegue, você pode, e acreditando no meu potencial. Só tenho a agradecer a ele e tô contigo, mestrão. Tamo junto, galera. Fala aí, mestre, tudo bem? Passando aqui para te parabenizar aí por tudo, te agradecer por tudo. Obrigado aí pelos ensinamentos, pela caminhada até aqui. Tem sido um grande companheiro para a gente aqui do projeto, aqui do Christian Fighter, né? Creio que para os seus alunos é uma grande honra, né, ser seu aluno, né? Muito obrigado por tudo. Parabéns aí por ser esse mestre para nós. Muito obrigado. Grande abraço, meu amigo. O que pode falar desses caras aí também? Esses caras começaram comigo na branca, né? Chegaram na faixa preta, conheço muito da história. Falei, a gente acaba se envolvendo, não é simplesmente, para mim não é simplesmente aluno. Conheço a família toda, a gente conhece a história, conhece as fraquezas, conhece as lutas, né? E para mim é um prazer. É um prazer ser professor deles, ser amigo deles, fazer parte da família, ter o respeito deles. Isso aí. Ele não vai chorar, fica tranquilo. Ele não vai estar segurando aqui. Segurando, o Lucas quase chorou ali, né? Quase chorou. Cascão, ele quase chorou mesmo, quase chorou. Então, gente, olha, pra mim, agora, falando da minha parte, né? Eu já fiz entrevista com bastante gente, graças a Deus, consegui entrevistar bastante gente. Porém, não é rasgação de seda, não é nada disso, mas hoje foi um dia até difícil para mim de fazer a entrevista, porque é uma pessoa que eu tenho um lado pessoal muito forte, né? Foi no meu casamento, estava lá comigo no meu casamento, no nascimento do meu filho, logo estava junto comigo, entendeu? Sempre, como é que tá tudo bem? Então, assim, para mim também como aluno, como sou um fã desse cara. Esse cara, tudo que todo mundo falou ali é mais do que verdade, acho que é o sentimento que todo mundo compartilha, né? Desde o Navarro, que falou, né? O Douglas, o Lucas, então assim, todo mundo que participou disso. Eu acho que eu estou representando um pouquinho da GF Team aqui e tenho que dizer, eu acho que em nome de todo mundo, muito obrigado, que o senhor ensina pra gente o que é ser um faixa preta, né, e qual é a importância do jiu-jitsu, né, que não é para dar porrada em ninguém, que não é para fazer baderna, pelo contrário, para ter uma vida melhor, para ter uma vida com regras, uma vida saudável. Então acho que é isso que o senhor passa pra gente,
serenidade. Como você falou do MMA, a visão que eu tenho disso é bem parecida com a que a maioria das pessoas tem quando fala dele. Então, acho que eu estou aqui representando a nossa equipe para te dizer muito obrigado, né, por ser esse cara, né, por estar sempre do nosso lado e trazendo ensinamento dentro e fora do tatame. Meu mestrão. Eu que agradeço a confiança aí que vocês depositaram em mim e procuro ser o melhor que eu posso ser todos os dias por causa de vocês. Vocês me fazem ser melhor, né? Buscar ser melhor. Tá? Para mim é um prazer estar aqui, sendo entrevistado por você, que o Senhor continue te abençoando, né? Que você venha conquistar ainda mais, venha ser referência na tua área, né? Isso que eu desejo para você, para a tua família aí. Valeu, mestrão. Obrigado. E tem que mostrar que tô aprendendo alguma coisa com o senhor, né? Além do jiu-jitsu, ó. Não tem como eu encerrar isso aqui, gente, sem falar. Primeiro, muito obrigado pro Wagner. Aqui tá por trás das câmeras, mas se não fosse o Wagner, as câmeras não funcionariam, isso aqui não estaria sendo realizado. Ao parceiro Terry, que eu zoo demais, mas é um cara que fortalece muito o projeto, tá sempre comigo, todo dia manda mensagem, a gente sempre tá compartilhando. Então, aqui é um produto, mas tem muita gente envolvida, né? Então eu tenho que agradecer, né, ao Wagner que está aqui, ao Peri que está aqui, que não está aparecendo na câmera, mas que são muito importantes para que isso funcione, né, mestrão? É a minha segunda equipe, mestrão. Tamo junto, Felizardo.